Nesse vídeo aqui, eu vou provar que você, sim, você, que geralmente vem aqui me criticar porque não sou monogâmico, também não é monogâmico, meu filho, queira você ou não. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então vocês sabem que ao longo dos anos eu tenho sido duramente acusado aqui nesse canal porque eu não sou monogâmico, porque eu não sigo esse dogma sagrado da nossa civilização ocidental cristã, né? Aqui eu falo do amor expansivo, de poliginia, do patriarcado messiânico, que nada mais é do que um modelo de família à luz das escrituras. E, meu amigo, queira você ou não, a Bíblia não é um livro que defende monogamia compulsória. Já provei isso aqui várias vezes no canal. A Bíblia é um livro que defende a família, seja ela monogâmica, poligínica, enfim. Agora, o grande problema da monogamia compulsória é que ela tem se tornado um mal cada vez maior. Tem feito com que homens se desmasculinizem a ponto de vir aqui e ficar indignado comigo porque eu falo contra a monogamia. Eu até entendo, cara, mulher ficar revoltada porque essa ideia de monogamia compulsória presta-se basicamente a quê hoje em dia? Justificar o comportamento promíscuo da mulher, porque ela vai poder ter 1000 parceiros, como uma falou aqui, e depois, se for um de cada vez, ela é monogâmica, e pior, depois ela vai poder exigir do homem que for estar ao lado dela, que ele seja exclusivamente dela, afinal de contas ela é monogâmica. Então eu até entendo as mulheres ficarem revoltadas com esse meu discurso aqui. Agora, quando homens ficam, aí eu falo, meu Deus do céu, realmente essa sociedade está se perdendo, né? Homens indignados porque eu falo contra a monogamia compulsória aqui. Enfim, eu publiquei um shorts aqui no canal semana passada falando sobre esse tema, e aí eu vou exibir agora aqui para vocês, então, e vou ler alguns comentários desse shorts aqui. Ele acabou tendo um engajamento maior do que os que geralmente os shorts aqui do canal têm. Vou exibir os shorts aqui e na sequência leio alguns comentários pra gente ampliar um pouco mais essa discussão, para que você entenda de uma vez por todas que a maioria de vocês que vem aqui me criticar não são monogâmicos. Então, aqui alguns comentários rápidos só para enfatizar um pouco mais o que eu tô dizendo aqui. Essa senhorita aqui que fez o seguinte comentário, né? A monogamia é um tipo de relacionamento onde se opta por se relacionar com apenas uma pessoa. É o tradicional e mais conhecido como uma relação fechada. Acredita-se que a pessoa é monogâmica quando ela tem apenas um parceiro amoroso sexual de cada vez. Pode ser durante toda a vida, é só durante toda a vida, ou durante um período. Aí já não faz o menor sentido, né? Texto tirado do Google, abre aspas. Tirado do Google. Acredita-se que a pessoa é monogâmica quando ela tem apenas um parceiro amoroso sexual de cada vez. Não é de cada vez, é a vida inteira. A pessoa pode ter se relacionado 1000 vezes, mas se foi um de cada vez, com toda a certeza do mundo eu digo que ela é monogâmica. Mano, tem demência? Claro que essa, com toda a certeza do mundo, porque isso vai justificar o quê? Esse comportamento promíscuo das mulheres hoje em dia. E aí um cara, né, um homem, fez o seguinte comentário. Claro, um homem defendendo a monogamia, né, compulsória. No dicionário brasileiro de língua portuguesa Michaelis, monogamia é descrita como, abre aspas, sistema ou costume que durante a vigência do casamento impõe ao homem ter uma única esposa e à mulher ter um único marido. No Cambridge Dictionary diz, né, é o seguinte, abre aspas, the fact or custom of having a sexual relationship or marriage with only one other person at a time. Aí fecha aspas, né? Ou seja, esta condição só é estabelecida dentro de um relacionamento. Não sei de onde você tirou que é a vida toda. Eu vou explicar pra vocês qual é a definição que eu dei lá, que é a definição de monogamia que eu dou. Enfim, e aí eu quero ler por fim aqui a resposta que eu dei a esse cara que falou sobre o dicionário, né? Ah, sim. Agora que eu lembrei, um dicionário é algo científico, tinha que estar entre aspas aqui, né? E não algo convencionado muitas vezes. Se fosse assim, só deveria haver um único dicionário, é óbvio, né? Se fosse um livro de matemática. Na hora em que é para entender que algo é uma construção cultural, aí o pessoal não entende. No dicionário há definições etimológicas e definições semânticas. A minha definição é muito mais etimológica do que a desses dicionários. Em uma sociedade onde mulheres se casam virgens, talvez possamos falar em monogamia, como acontecia décadas atrás. Contudo, para acompanhar a evolução social, claro que as pessoas irão atualizar semanticamente conceitos. Então, meu amigo, isso aqui é uma coisa meio óbvia. Olha só, etimologicamente, o prefixo monos ou monós, juntando-se com a outra palavra grega, gamos ou gamos, né, dependendo de como você vai entender. Hey,
Que viagem é essa? Quer dizer o quê? Um único casamento. Mono é isso, um único. Tá ligado à ideia de um. Quando você fala monocelular, quando você fala monolito, quando você fala etc. Tudo que vem com mono é único, é uma coisa só. E gamos é casamento ou união. Também é uma palavra de origem grega, que foi latinizada, né? Enfim. Então, senhores, por definição etimológica, monogamia é um único relacionamento a vida inteira. Ponto final. Então, existem alguns animais que são monogâmicos. Dizem que alguns pinguins, alguns periquitos, e sei lá, deve ter outras espécies também. E, inclusive, quando esse parceiro morre, né, um dos parceiros morre, o outro animal não se envolve mais. Então, isso é um relacionamento monogâmico. Ponto. Aí você vai dizer, Duarte, mas se isso é monogamia, é impossível. Não, não é impossível não, meu amigo. Até, sei lá, uns 100 anos atrás, mesmo na nossa cultura ocidental cristã de monogamia compulsória, a maioria das mulheres se casava virgens. Muitas delas com um único namorado que tiveram a vida inteira. Então, essas mulheres eram monogâmicas. Muitos homens se casavam virgens. Talvez com a primeira namorada também. Esses homens eram monogâmicos. E se esse casal ficava junto a vida inteira, isso era um casal monogâmico, ponto. Agora, qualquer coisa que foge disso vai ser uma atualização semântica, meu amigo. E é óbvio que dicionários vão se prestar a isso. Por exemplo, para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer aqui, você acha mesmo que com essa agenda da lacração, essa agenda woke, a definição do que é um homem e do que é uma mulher vai se manter a mesma nos dicionários nos próximos anos? É óbvio que não vai, meu amigo. A ideia de que, por exemplo, né, XY é masculino e XX é feminino, não. Isso aqui é opressão da biologia, isso não é ciência. Agora, a definição de um dicionário, que é algo sujeito a mudanças culturais, etc., não, isso é ciência. Então é óbvio que o dicionário hoje vai definir, não, é um relacionamento de cada vez. E por que isso? Por diversos motivos. Primeiro, como eu falei, para justificar a promiscuidade atual. Se você dissesse para uma mulher, olha, você está se prostituindo quando você tem 5, 6 parceiros por ano. Essa mulher, obviamente, ia ficar meio assim, não, mas peraí. Então vai lá e atualiza a definição do que é prostituição. Pronto, aí a pessoa, não, você está gozando da sua liberdade sexual. Então é óbvio, meu amigo, que essas elites, né, a descendência da serpente, que quer gerar na cabeça das pessoas um comportamento destrutivo e um comportamento degenerado, ela trabalha num conjunto de fatores, num conjunto de situações. Então é óbvio que as definições de um dicionário vão ser atualizadas para acompanhar isso. Então, como disse lá a nossa coleguinha, né, não interessa se eu me relacionei com 1000 homens, se foi um de cada vez, eu sou monogâmica. Então é isso, é para isso que presta, para que as mulheres hoje tenham, sei lá, dezenas de parceiros e depois chegue para um homem e diga o seguinte, não, mas eu sou monogâmica, então você tem que ser exclusivamente o meu parceiro. E o mesmo vale para um homem, que tá cheio de homem monogâmico que vem aqui e me critica. Meu amigo, você então se casou, se você já se casou, né, com a sua primeira namorada, e vocês estão casados até hoje, você era virgem, ela era virgem, então beleza, isso é um relacionamento monogâmico. Saiu disso, meu amigo? Não é monogamia. Senta ali no meio-fio e chora, mas isso não é monogamia, ponto. Eu não sou monogâmico. E olhe lá que a minha primeira esposa, a gente se casou, ambos éramos virgens. Então a gente teve um casamento monogâmico. E isso eu tô colocando aqui em relação sexual. Porque se você for levar em consideração namoro, meu amigo, pelo amor de Deus, aí é que ninguém é monogâmico mesmo. Mas alguém pode argumentar o seguinte, Duarte, mas você falou que a palavra grega gamo ou gamos poderia se referir a casamento. Era casamento e união, de fato. Mas, meu amigo, numa época em que em casamento era exatamente isso, duas pessoas virgens, muito provavelmente, né, principalmente a mulher, se casavam e aquilo ali era um casamento. Agora, hoje em dia, vamos lá, tem namorados e namoradas aí, meu amigo, que fazem coisas entre si que nem os casais de 100 anos atrás faziam. Aí tu vai me dizer que isso não é um casamento? Isso já é um casamento, isso já é uma união ali, já é um gamoso, uma gamia, um casamento, enfim. Então, não adianta, cara. Podem me criticar, podem subir nas tamancas aqui, podem começar a ovular, mas desculpa, eu pelo menos admito que não sou monogâmico. Então, quando eu tive meu segundo casamento, eu já não era monogâmico. Eu tive um primeiro casamento, fui para o segundo, não era monogâmico. Agora, o que é que as escrituras defendem? Seja você um homem monogâmico ou não, que você tenha uma família sólida, que você tenha uma família bem estruturada. O que é pior? Um homem que, vamos supor, né, não só um muçulmano, né, porque existem outras culturas que praticam a poliginia também, mas um homem que, vai lá, se casou virgem com a primeira esposa, depois arranjou uma segunda esposa para construir uma família sólida, com mais filhos, com mais assistência da família. O que seria mais reprovável na sua mentalidade? Esse homem, porque ele é bígamo, né, que crime, ou uma mulher que teve 30 parceiros, aí depois vai escolher um cara para ficar com esse cara, porque ela é monogâmica,
Então ela é monogâmica e o cara que teve as duas relações lá, ele é um promíscuo, né? Ele é um perdido. Olha como é que a gente tá invertendo os valores, cara. Me desculpa, essa mulher, ela praticou monogamia em série. Ela praticou o pior tipo de poliginia, que é monogamia em série, ou monogamia sequencial. E a mesma coisa que você, homem, que defende a monogamia aí com unhas e dentes, é a mesma coisa. Você não é monogâmico se você já teve várias namoradas, vários, né? E hoje em dia, com tal, então, do ficar... Pior ainda, meu amigo, falar de monogamia na nossa cultura é uma piada de mau gosto que eu já não acredito há muitos anos. Então, se você insiste nessa ideia, meu amigo, você não entendeu nada. Agora, como eu falei no início, um homem que se preza, meu amigo, hoje em dia, ele tem que ser, no mínimo, um polígamo ou um poligínico não praticante. Porque, olha só, quando você vive numa cultura onde uma mulher diz que não interessa se eu já tive, né, se a pessoa já teve 1000 relacionamentos, se foi um de cada vez, essa pessoa é monogâmica com certeza. Meu amigo, só trouxa não entende que esse tipo de discurso é para te desmasculinizar, é para fazer você aceitar caladinho uma pessoa que já teve uma série de relacionamentos aí, porque afinal de contas ela é monogâmica e você tem que aceitar isso caladinho, de bico fechado. Lembrando-se sempre de uma coisa, senhores, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.